Quando você escuta alguém em coma induzido, é uma forma inteligente de dar a notícia do passamento físico. Realmente, tratando-se de um chefe de Estado, e até mesmo de um bilionário que tem muitas coisas por definir, não é bom morrer logo, de repente. Se os médicos chegarem e encontrarem o corpo ainda quente, dá para reanimar e mantê-lo em coma induzido. Coma induzido pode ficar 20 anos. Se não me enganar, deve ser o filho, o herdeiro da Chevron, que ficou 30 anos. Aliás, ficou não, ainda anda em coma induzido. Morreu há uns 35 anos atrás, o herdeiro da Chevron. Morreu, se não me enganar, em 93 ou 94. 92, se não me enganar. Anda em coma induzido. Você põe o presidente em coma e resolvam os problemas. Pelo menos mantém a ideia de que ele não morreu. É nós, os pobres, caiu, pronto, morreu. Os outros lhe põem no aparelho. Realmente, você põe uma pessoa no aparelho, ele realmente vai estar ali. Mas João Eduardo dos Santos, se não desligassem os aparelhos, ele continuaria até hoje. Se não desligassem os aparelhos de Eduardo Santos, hoje, os aparelhos mantêm. Eu não estou a falar de oxigenar somente, não. Se for só oxigenar, isso a pessoa pode parar mesmo de respirar. É mais do que isso. Eu não estou a falar, colocaram só para ventilar, não. Eu estou a falar, o coração que está a funcionar é um coração artificial externo, que não para. Aquele coração externo não tem como parar. O sangue, o que está a filtrar o sangue não são os rins. É um aparelho externo que está a filtrar o sangue. É disso que eu estou a falar, manter uma pessoa 20 anos, 30 anos, 50 anos viva. O coração dele nunca para, porque é externo. O rins dele nunca para. Então o fígado dele continua a funcionar, todos os órgãos continuam a funcionar, o cérebro continua recebendo oxigênio, mas a pessoa nunca levanta. Tem casos que levanta. Tem o caso de Schumacher. Ele levantou, conseguiu levantar. Ok. Então, mantendo João Lourenço em coma, induzido, entre aspas, dá tempo de organizarem a casa, fazerem todo o planejamento como tem que fazer. E eu peço aos senhores do MPLA, eu estou aqui, vamos conversar. Vamos conversar a transição. Não é para vir me trazer dinheiro, não. Vamos conversar a transição. Se for assim, eu vou parar de fazer as falas ao público. Tem foros próprios para começar a discutir essas coisas. Eu estou aqui para prestar assessoria de maneira a fazer uma transição mais inteligente e segura. E não essas palhaçadas que vocês querem vir fazer aqui nas redes sociais. A cena melhor que eles tinham que fazer, a cena melhor, assim quando o presidente saiu não foi filmado, também a volta não precisa ser filmado. A melhor cena que eles podiam fazer é um vídeo onde o homem de maior confiança do presidente, porque se for desses ministros que só estão ali, não estão com João Lourenço, esses aí vão desmentir que aquele vídeo é mentira, eu não fiz. Quem não pode desmentir é o Sequeira, quem não pode desmentir é o Miala. Então o vídeo tinha que ser do Miala, em visita do presidente que já chegou, está em casa, está na presidência, e o Miala está lá, conversando com ele, ao lado da primeira-dama, ao lado dele, conversando e voltando ao serviço. Pronto. E faz de conta, o Miala despachou alguns documentos com o presidente. Esse vídeo, sim, é inteligente fazer isso. O Cerqueira, o vídeo seria duvidoso porque ele é irmão. Ele é irmão, então teria menos credibilidade. Os demais membros do governo iam recorrer ao Miala. Então, como o chefe está? Não, tá bem, está recuperado. É uma pequena crise, uma gripe, está recuperado. Por quê? Porque ele é que foi visitar e teve o contato e falou mesmo com o chefe. Pronto. Isso aí é mais impactante, é mais seguro do que qualquer tentativa de fazer imagens paliativas. Isso é daquelas coisas que é igual a tampar o sol com peneira. Não adianta, a luz do sol vai entrar, vai iluminar a cela.
Não adianta pegar peneira, porque essa é minha guarda-chuva. Vai ficar molhado na mesma água, vai passar, vai te atingir. A verdade vai vir à tona. Esse é um caso que não adianta fazer. Quer dizer, adianta sim. Adianta alguma especulação dessa, adianta. O que adianta? Você vai coibir qualquer eventual ação que está a se desenhar. Eu tinha dito antes, quando ele estava de pé, eu disse assim, o perigo desse senhor, esse caminho que ele está a escolher, vai destabilizar o país. E se ele ficar doente? E se ele morrer? E se ele morrer, cada um vai se escolher porque eu sou o presidente. Porque há pessoas nesse país que a vida deles está ligada a João Lourenço. Há pessoas, eu já citei algumas dessas pessoas. Se o João Lourenço bate a bota, há pessoas que vão cair em desgraça. Total desgraça. Ele só tem uma saída. É tomar posse, porque senão vai cair total desgraça. Vai ser o saco de pancada, ou seja, vai ser o estupim para acusar que nós em Pelá passamos mal com o nosso arquiteto, que era bonzinho, que nos cuidava, nos amava a todos nós, nos servia embora bem, lhe maltrataram. Isso vai sobrar para alguém. Na ausência de João Lourenço, vai sobrar para alguém. Porque o MPLA vai se juntar para chorar Eduardo Santos, não é para chorar João Lourenço. Vai sobrar para alguém isso. Então, isso aqui é coisa séria. É coisa séria. É daquelas coisas que você não tem como remediar. Porque se o chefe te bate as botas, sabe como se faz quando o chefe, nesse caso, você tem que tirar o corpo sem ninguém saber que já morreu. Fala que foi evacuado por questões de saúde gravemente, para manterem a ideia de que ele está vivo, que ele pode voltar vivo. Procura, já liga para outro chefe de Estado, avisa que a emergência é sigilo absoluto. Você vai ver que a Força Aérea daquele país vai mandar um caça da Força Aérea daquele país, vai mandar um avião, não um caça, um hospital, um avião hospital. Pega, tenta reanimar, não deu certo, pronto, não se preocupem. Guarda o corpo. Guardem em absoluto sigilo, guarda o corpo, segura. Agora vocês no vosso país ficam se organizando. Não há porque, ai Deus, traz ele de volta. Não, esse já morreu, morreu mesmo. Não vai ressuscitar. Agora você tem que pensar como vão fazer a transição num cenário desse tipo. Você, quando está vivo, você tem que imaginar um cenário desses. E se eu morrer, fulano, senta aqui. Como vamos fazer? Porque o cargo de presidente, qualquer que seja projeto de segurança do país, você tem que pensar. Isso, você não pensa só se o João Lourenço morrer, você tem que se perguntar, e se o Miala morrer? Se o Miala morrer, tem o fulano, tal. E se o fulano morrer? Se o fulano morrer, tem ciclano, tal. E se vamos pensar o contrário? Eu, João Lourenço, estou de pé, o Miala cai. Como vamos fazer? O fulano consegue substituir. Consegue mesmo? Vai dar conta. Dá conta, chefe. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ok. E se eu morrer? Se morrer, o fulano pode substituir. Aqui, na minha presença. E os que vão querer tomar posse que não gostam de fulano? Eu sempre trago aqui um exemplo que é muito interessante. Lenin vivo, cultuado por todos em volta dele. Só que em volta dele estava um cara chamado Trotsky, que era brilhante, inteligente, com uma cultura muito melhor do que Stalin. E do outro lado estava Stalin. E tinha tantos outros poderosos. Trotsky acreditava na política, na articulação, só que Stalin tinha desenhado outra coisa absurda. E lá o Lenin não tinha morrido, estava invalidado por questões de saúde que estava afetando a saúde mental do Lenin. Foi internado. Alguém tinha que tomar posse, não esperaram que o Lenin tenha que morrer. Inicialmente uma vacância. Fulano assuma isso e aquilo, vão visitar o Lenin. Quando Stalin soube que Lenin não passa dessa semana, começou a assassinar colegas. Quando chegou o relatório ao Trotsky compreendeu que aqui não se trata de eu ficar aqui sentado para resistir ao Stalin. Esse gajo fez um projeto muito pesado. Aqui não vou conseguir sobreviver, aqui mesmo só fugir. Trotsky fugiu.
Chegou nos Estados Unidos, a embaixada russa nos Estados Unidos já estava orientada para pegar Trotsky e lhe dar cabo. Trotsky fugiu dos Estados Unidos para o México. Em menos de 2 dias, Trotsky está no banheiro tomando banho para se lavar, sabe? O marteiro lhe encontrou no banheiro, no chuveiro. Marteiro, não foi tiro, é marteiro. O cara foi lá lhe dar um marteiro na cabeça. O cara entrou no hotel como um indivíduo que vai fazer manutenção de banheiro. Veio fazer manutenção. Passou. Chegou até o quarto, pum, entrou, foi lá no banheiro, lhe encontrou, tomar banho, lhe deu um martelo na cabeça. Trotsky morreu no México com um martelo na cabeça. O cara que ele matou, anos depois, escreveu que aquele grito, ele nunca mais ficou sem ouvir aquele grito. Toda a vida ele escutava Trotsky a gritar, toda a vida. Ele tentava dormir, estava lá o Trotsky a gritar. Bom, isso aqui os andam a achar que política é brincadeira. Andam a achar. É isso que o Adalberto andou a brincar com a Anitta. O Adalberto estava tão folgado que ele não imaginava que o que eles estavam fazendo era merda, que o Abdu ia crescer na cara deles. Eles estavam achando, vamos fazer fezada, vamos vender as eleições, tira 5 casas. O português lá, que está pensando que o sofrimento do angolano é negócio dele, lucro, põe o Adalberto ponta de lança dele na frente. Os portugueses têm essa ideia, vamos pegar um cara, vamos pôr na frente, para bagunçar a política nacional. A política angolana é canja, vamos pegar. Vamos preparar a próxima geração também, temos que pegar um próximo para pôr ali, para trabalhar para nós. Vamos brincar. Eu estou construindo a consciência nacional, dia após dia. Dia após dia, estou a forjar a consciência nacional, estou a proteger a nossa soberania, a nossa independência. Fiquem a brincar. Agora, esse problema que está aí é sério. É sério, não adianta. Eu dizia, o caso desse tipo, você aciona uma presidência amiga de extrema confiança, fulano, o chefe bateu a bota. Isso se vir ao público, vai haver um mutim e vamos ser tirados do poder aqui agora. Tem que guardar o corpo dele para nós nos organizar. Guarda, põe numa caixa mortuária, põe lá. O que acontece? A mulher não consegue ficar em Luanda com o corpo do marido numa geladeira. A mulher não vai conseguir, os filhos não vão conseguir. Então, como fazer? Tira a mulher de Luanda. Por quê? Senão ela vai estar chorando no corredor, vão lhe ver chorar. Quando ele ver os filhos, ela começa a chorar que o seu pai morreu, então as pessoas vão saber, põe essa senhora fora daqui. Levem lá, guardem, escondem ela lá junto. Vamos trabalhando notícia pouco a pouco. Vamos produzindo notícias devagar, mas temos uma bomba relógio na mão. Alguns de vocês, força-tarefa, chegam perto do Gino Carneiro. Não chega não, aquele gajo se souber vai dar problema. Vai dar problema. E vocês vão trabalhando pouco a pouco, mas com uma bomba relógio na mão. Não é porque pouco a pouco tanto faz. Com aquela moleza, aquela molenga angolana. Chefe pediu? Sim, pedi. Pensei que não pediu. Não, se for assim, tá frito. Aqui, aí é trabalhar para preparar, além da cerimônia do velório, que tem um trabalho para preparar, que essa é a parte final, né? Porque se eles começarem a preparar o velório agora, é loucura. O velório deixa para depois. O grande problema, se fosse um presidente que tem ainda 3 anos na frente, tranquilo. Mas estamos a falar de um presidente que ele próprio é que se candidatou para substituir ele mesmo. Estamos a falar de um país e de um partido que surgiu outro do mesmo partido, que já conseguiu 19 mil votos. Vamos supor que Gino Carneiro tivesse conseguido 9 mil votos, 9 mil assinaturas. Era mais ou menos. Só que o homem em questão conseguiu 19 mil assinaturas. Significa, se depender da assinatura, ele tem o controle já do partido. E as assinaturas que estão lá, contrário do Gino Carneiro, é de João Lourenço. Eu tinha dito que esse senhor tinha dado um passo muito errado, muito perigoso. As assinaturas que estão lá é de João Lourenço.
Não é do Miala, não é da primeira-dama e não é de outro eventual candidato do MPLA. É só mesmo de João Lourenço e de Gino Carneiro. E o prazo por lei para apresentar candidatura, resta saber se já não passou. Se o prazo de apresentar candidatura já passou, o que vai acontecer? Se o prazo já passar, tomara que não tenha passado. Se o prazo já passar, então ninguém mais vai se candidatar. Vai ter um único candidato chamado Gino Carneiro. E o que vai acontecer? Se isso acontecer, vou mostrar aqui um cenário para vocês compreenderem como que é. Vamos supor que o prazo passou e só tem um candidato chamado Gino Carneiro. Esqueçam a cerimônia do velório, primeiro, senão vão fazer dois velórios, um do MPLA, do fim do MPLA, e outro do João Lourenço. Esqueçam ainda o velório. Primeiro é pensar os embrólios, os problemas que tem que resolver mais rápido. Senhora Bidu, e se fosse você, na ausência de João Lourenço, e você está lá no grupo, no primeiro anel de decisão, num grupo mais seleto que tem que pensar como manter no poder? Olha, se isso acontecer, temos três caminhos. Três. Na verdade, seria dois. Mas eu vou acrescentar mais uma hipótese. Eu vou fazer o cenário das três hipóteses, três caminhos. O caminho mais inteligente que possa manter o MPLA vivo é correr e sentar com Gino Carneiro. Correr e sentar com Gino Carneiro. Dizer, Gino, vais tomar posse como presidente. Mas nestas condições. É possível. É possível. Você não pode exonerar Cicrano, não pode exonerar Fulano. A Casa Militar vai estar Cicrano, a inteligência vai estar Cicrano. Qualquer movimento falso, qualquer exoneração, no mesmo dia, mesma hora, vai tomar no focinho. Está claro, tá. Para manter o partido, está certo, está. Ok. Fulano vai continuar no cargo X e Fulano... Eu não estou falando de forma paliativa, é de forma militar mesmo estratégica. É deixar claro que o senhor não vai ter poder sobre a Marinha, não pode ter poder. Vamos dividir as forças republicanas, quem vai mandar quem. Porque senão você vai ter poder sobre esse grupo. Mas a legislação, então, senhor, não há hipótese. Senhor, não há hipótese. E para te informar, se você não sabe, essa saudação que eu te dei é sua morte. O medicamento estou levando comigo para casa. Se você mudar de ideia, começar a sentir efeitos, é óbvio que não vai se falar assim. Mas um eventual encontro é ao mesmo tempo ou eliminar ou chegar ao acordo. Não tem duas hipóteses. Num cenário desse tipo, ou acordo ou morte. É correr, primeiro cenário, acordo com Gino Carneiro. Segundo cenário, eliminar Gino Carneiro. Terceiro cenário, uma eleição rápida interna do partido, daqueles que têm assento do Biro Central. O Biro Central tem que eleger rapidamente o próximo presidente, porque ainda falta X meses, ainda um ano de governo. Mas a norma, a vice-presidente toma posse. Esse é outro problema que vai dar. Você não tem como fazer uma eleição interna se existe vice-presidente, que por norma, por regulamento do país, ela toma posse como presidente. Teríamos aí a primeira presidente mulher de Angola por um ano. E eu tinha previsto esse cenário, num cenário desse tipo, o que seria? Seria uma presidência paliativa. Porque não é possível você pensar essa senhora como presidente da República num momento tão tenso que Gino já está a começar a flexionar os dedos, se preparar para tomar posse. Porque se João Lourenço tenha partido, então vou vos dizer que ou é muita maldade, muita esperteza de alguém que está a lutar para o poder, ou esse Gino é uma sorte do caralho, que até eu vou começar a sentir medo desse filho da mãe. Esse cara é duro, é uma sorte do diabo, filho da mãe. Mas, olha, mas nunca vi pesado igual. Esse cara, o poder vai vir na mão dele de bandeja.
mas de bandeja. Se tem alguém que está com o cu na mão de tremedura, é o Gino Carneiro. Esse é daqueles casos que o seu inimigo, o seu opositor, ele próprio começa a torcer que você esteja vivo. Se tem alguém que tem que torcer que João Lourenço esteja vivo, é o Gino Carneiro. Por quê? Porque o Gino Carneiro não tem controle sobre as Forças Armadas. Apesar que ele possa ter uma influência num quartel, num outro aí, mas ele não consegue fazer frente à pressão militar que possa vir na ausência do passamento físico de João Lourenço. Até porque esses 20 e poucos, esses dias todos, se existe uma ação concreta, é militar. Como eu disse a vocês, eu ouvi o chefe de Estado-Maior a falar, vi lá o que eles escreveram no jornal. Eu vi o decreto voltado à Marinha. Juntei tudo isso e disse, não, esse presidente faleceu. Eu disse isso a vocês. Esse presidente faleceu. Porque isso aqui não é normal. Isso aqui é preparar os lugares de maior tensão para estarem coesos para a transição. Ou seja, se vais preparar a cerimônia de corpo de exéquias fúnebres, você tem que ter o exército todo ele coeso. Olhei para isso e disse, aqui é perigo. Agora, voltando ao Gino Carneiro. Meu pai do céu. Primeiro, os que estão com João Lourenço não estão com Gino Carneiro. Os que estão com João Lourenço entendem que Gino Carneiro é inimigo. Mas a norma, a lei eleitoral, se o prazo de candidaturas encerrando com um único candidato, literalmente ele ganhou. Se Gino Carneiro estiver nessas circunstâncias, que literalmente é o único candidato que o partido tem, para ele não ser presidente, terão que praticar injustiça. Vocês estão entendendo o dilema? Se chegar no ponto que o único candidato é o Gino Carneiro, para ele não ser presidente, tem que se praticar injustiça. Porque é mais do que justo que ele tome posse. Eu sou daqueles que sou contra que Gino Carneiro seja presidente desse país. Mas eu tenho sentido de justiça. Se ele for o único candidato, a única forma dele não vir a ser presidente, terão que praticar injustiça contra ele. Terão que praticar injustiça contra ele. E aí vai mudar. A própria presidente, que é a sucessora de João Lourenço, ela própria, vai preferir dialogar com Gino Carneiro do que com a ala que vai dizer que vamos dar cabo de Gino Carneiro. Ela vai preferir dialogar com Gino Carneiro, porque literalmente Gino Carneiro vai ter na mão o MPLA, o partido. Então todo mundo vai em direção ao Gino Carneiro para lhe abraçar, para garantir o cargo dele de ministro, o cargo dele de governador, o cargo de administrador municipal. Todo mundo vai atrás de Gino Carneiro. Ele só não chega a presidente do MPLA por injustiça, se isso acontecer. E aí você mesmo, você Abdu, que anda a falar mal de Gino Carneiro. Eu não ando a falar mal de Gino Carneiro, eu ando a defender meu país. Eu não vão me ver aqui a falar que Gino Carneiro é o nosso presidente. Não, esse é altamente perigoso. Ele é inapropriado para governar o nosso país. Gino Carneiro mandou saudações para si. Saudações recebidas, mas continuou com a minha postura. É altamente perigoso. Estamos a falar de pátria, de nação. Nós temos que aprender a dissecar o nosso país. Há perfis que são inapropriados. Um desses perfis é o Gino Carneiro. Quanto é inapropriado o perfil do Adalberto? Gino Carneiro já deu provas que ele pode negociar coisas absurdas contra a nossa nação. Gino Carneiro pode programar essa nação a nunca mais se levantar. Gino Carneiro pode hipotecar as fontes de receita. Vocês não estão entendendo o que eu estou a falar. Fonte de receita. De onde viriam os dinheiros para combater a fome? De onde viriam os dinheiros para combater a falta de moradia? De onde viriam os dinheiros para desenvolver a indústria desse país? Gino Carneiro pode pode pactuar com os interesses estrangeiros e alienar as fontes de receita desse país. A soberania, ela se assenta nas fontes de receita.
Se você tiver o controle de onde vem o dinheiro para construir as escolas, se você tiver o controle de onde vem o dinheiro para você construir hospitais, você pode desenvolver esse país. E depender de Júnior Carneiro, ele vai tirar o controle da mão do Estado e vai entregar aos privados. Mas o Sr. Abidou está a falar mal dele. Não, não estou a falar. Se nossa riqueza vem do petróleo, por que Júnior Carneiro, o Copilipa e o Zé Maria foram fazer refinarias fora de Angola para estar a levar o petróleo lá, para refinar lá fora? O coração deles é mau. Quer dizer, a riqueza de um país tem que ser deles como pessoas físicas. E Angola não podia ter refinaria. Tinha que abrir num outro país para mandar petróleo lá. Você manda 500 mil barris de petróleo e o que foi refinado é só 100 mil. Os 400 mil, eles é que nasceram do verdadeiro ventre de Angola. Isso é o coração de uma pessoa. Este é que vocês vão deixar para chegar no poder. Esse condena o país inteiro para os próximos 2000 anos continuar na extrema miséria. Esse não pode pôr o pé em nenhuma administração municipal deste país. Ele não tem uma história boa. Ele é altamente perigoso. Ele não tem noção de Estado, de pátria. Ele não é capaz de proteger essa nação. Eu jamais vou aceitar um negócio desse tipo. Não há ambição de ficar rico que vou desgraçar o meu país. Esse indivíduo, se é para ele ficar rico, vai nos vender todos nós como escravos. Vamos ser acorrentados. E ele vai estar com o palito dele, tirar as carninhas que ficaram presas no dente, a rir de nós. Esse não pode chegar à presidência do país. O que eles fizeram, já deram prova do que eles não têm pena de nós. Ele vai entregar as fontes de receita. As fontes de receita, você tem que protegê-las. O Adalberto entrega fontes de receita. Se você perguntar ao Adalberto sobre a terra, ele sabe que o povo, aos dias de hoje, o nosso povo ainda é atrasado. O Adalberto sabe. O Adalberto sabe que muitos de nossos empresários são matumbos, são extremamente atrasados, não têm cultura empresarial. Mas, Abidou, o que você quer chegar? Pois, no tempo que você sabe que muitos empresários são atrasados, os governantes são atrasados, você vai aprovar uma lei da terra que entrega a terra a privados. Quem vão ser os privados? Vão ser os portugueses. Vão ser os portugueses que vão tomar as terras. E lá na frente, quando nós não estaremos mais vivos, quando os angolanos voltarem a ser inteligentes, lá na frente, daqui a 100 anos, eles vão nos praguejar, vão dizer que políticos tão burros nós tivemos. Como eles foram capazes de terem aprovado a lei da terra com um bando de matumbos atrasados. A oposição que temos é atrasada. Essa UNI tem gente muito matumba, muito estúpida. Você não pode aprovar leis quando você não tem um povo para consolidar e proteger aquelas leis. Você não tem uma sociedade à altura de defender as terras. É fonte de receita. As terras geram riqueza. Ela é fonte de receita. Se você privatizar as fontes de receita no estágio da história que estamos agora, não vamos a tempo de construir a classe rica preta. Nós não conseguimos independência como ingênuos, só porque prenderam Nito Alves, mataram aqueles homens que eram os idealizadores da República. É como se nós nunca mais vamos ter. Eu sou um deles, eu sou idealizador da República. Eu estou aqui para forjar a geração que vai levar esse país ao bom rumo. Nós não podemos. Há leis que são muito boas, sim, que o país tem que ter, mas você tem que se perguntar: onde estão os atores que vão beneficiar disso? Não nasceram ainda, então não aprova essa merda dessa lei. Não entrega terra a privados ainda, falta muito. Mas, Sr. Abidou, quando vamos entregar? Vamos entregar terra aos privados, quando nós tivermos fábrica nas aldeias que pertencem aos angolanos. Quando nós tivermos governos que já deixamos o MPLA faz tempo, aquele lixo, aquela porcaria de raciocínio do MPLA. Quando nós começarmos a formar 1 milhão de angolanos todos os anos. Quando os filhos dessa terra já podem ser donos das terras e começar a tornar essas terras produtivas. Aí você já pode ir no parlamento dizer sim, a missão foi cumprida. Os nossos ideólogos, idealizadores da República, entre eles o Sr. Abidou Ferraz, nos deixou orientação em que momento vamos entregar as terras ao povo. No momento que o país tiver uma mão de obra qualificada, no momento do país tiver uma tradição de cultivo, você entrega as terras. Você vai estar a entregar as terras aos seus verdadeiros donos.
Se você entregar as terras lá nas aldeias, o chinês vai comprar daquele soba fomeado. Se você entregar as terras hoje lá nas aldeias, o pastor fulano vai ficar dono das terras. E quando você vai ver, é um pastor racista. É um pastor brasileiro racista. Ele, quando vai fora, faz as pessoas chorar com a história que ele inventa, a história do cu, de filho da puta. Esses dias fui jantar com um pessoal que lá nos Estados Unidos foram ver um pastor, um brasileiro que está em Angola, fez muita gente chorar nos Estados Unidos. Começou a falar que nós, em Angola, andamos vender as crianças e a fome. Todo mundo que estava naquele jantar chorou, juntaram um boi de dinheiro para esse maluco. Eu sou opositor, sim, isso é inquestionável. Mas eu não venho aqui, estão vendendo as crianças, aquele sonho do branco, como o preto fosse irresponsável. Não, 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 não. Eu estou fazendo oposição, inclusive faço oposição resistindo com os interesses brancos contra o nosso país. Me opondo à estratégia portuguesa sobre o nosso país, protegendo a nossa nação. É grau de maturidade, no patamar de onde eu estou a falar, é potencialmente um estadista que está a falar, é pró e por Angola. Não é brincadeira.